Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Valdinei do canal Espaço Dev e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aqui já usa inteligência artificial quando está programando em Java? Se você ainda não usa inteligência artificial com Java ou em outra linguagem de programação, eu quero mostrar aqui para vocês uma ferramenta bastante útil que vai trazer bastante produtividade para vocês, que é o GitHub Copilot. Então nesse vídeo eu quero mostrar como ativar o GitHub Copilot dentro do IntelliJ e como usar ele para desenvolver projetos em Java de forma bastante prática e bastante dinâmica. Eu vou iniciar o IntelliJ aqui e mostrar para vocês qual o caminho da ativação do GitHub Copilot. Só lembrando que o único pré-requisito aqui para que você use o GitHub Copilot é você ter uma conta do GitHub, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como usar a conta free. Caso você tenha uma conta de estudante do GitHub, também vai dar certo. A única diferença é que no GitHub conta free, você vai ter ali uma quantidade menor de modelos e uma quantidade menor de créditos. A conta de estudante ela libera mais modelos de IA e mais créditos, tá? Mas a versão free dá para fazer bastante coisa interessante. Então o primeiro passo aqui, você vem aqui no menu, tá? Vem em Settings, tá? No atalho Ctrl Alt S e vai aparecer aqui para você várias configurações do IntelliJ. Você vai vir em Plugins, Marketplace e aqui você vai pesquisar por Copilot, GitHub Copilot. Já é o primeiro item que vai aparecer aqui. GitHub, vamos colocar aqui Copilot. Apareceu aqui. Copilot, escrevi errado. Agora sim. Então tá aqui o GitHub Copilot. Pede para instalar, tá? Um processo rápido, a instalação dele. Assim que terminar a instalação, ele vai pedir para você fazer o reinício, né, do IntelliJ, para ele ativar o plugin aqui dentro, tá? Então terminou a instalação aqui, já vai pedir para você fazer o restart aqui da IDE. Então vou dar o restart do IntelliJ. Ele vai voltar aqui daqui a alguns segundos, tá? Já com o plugin do GitHub Copilot ativado. O próximo passo vai ser a gente vincular a nossa conta do GitHub com o Copilot do IntelliJ para que a gente possa fazer essa configuração. IntelliJ reiniciado. Voltou no meu último projeto que eu estava editando aqui. Agora observe que apareceu a mensagem aqui, né? Pedindo para que eu faça o login, né? Faça a autenticação no GitHub. Então vai aparecer dois ícones novos aqui para vocês. Aqui no lado direito, um atalho do Copilot, tá? E aqui embaixo vai aparecer mais um ícone do Copilot, onde a gente vai fazer o login, tá? Então esse ícone inferior, onde a gente vai fazer o login, e o ícone superior aqui do Copilot, onde a gente vai interagir com o nosso código. Então o primeiro passo, eu clico aqui no GitHub Copilot, tá? Vai pedir para que a gente faça o login. Ele vai gerar aqui para você um link, tá? E um código. Então você clica na opção Copy and Open, tá? Ele já vai abrir o navegador e vai copiar esse código aqui que vai ser a autenticação lá dentro do ambiente. Como eu já havia feito uma autenticação anterior aqui, eu estou usando essa conta aqui, Saúl Valdinei, que é uma conta free que eu tenho, tá? Então ele vai pedir autenticação, continuo aqui, copio o código lá do IntelliJ e finalizo o processo, tá? Ele vai pedir aqui a autorização. Você finaliza aqui a autorização, ele vai dar aqui parabenizando você que já está ok. Agora a gente pode voltar lá para o IntelliJ, tá? Então observe que já foi conectado com sucesso aqui a IDE ao GitHub, tá? GitHub Copilot. E como que a gente vai utilizar agora? Observe que aqui está o sinalzinho de verde. Então o seu GitHub Copilot já está ativado aqui, tá? Então você clica aqui, ele vai mostrar para você a sua cota de utilização. Então já usei um pouco aqui de chat messages e code completions, né? Então, conforme você ativa aqui o GitHub, ele também vai sugerindo código dentro da escrita, tá? E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui como utilizar as opções que a gente tem aqui do Copilot, tá? Criar uma nova seção aqui, tá? Normalmente quando você abre o Copilot, ele já inicia aqui na classe Java que está selecionada, tá? Mas eu posso interagir com o projeto todo, tá? Então eu posso colocar aqui o contexto. Então se você clicar aqui no símbolo do clip, você vai adicionar o contexto, tá? Então pode ser arquivos, folders, o arquivo que você está editando. Então você pode passar o contexto do seu projeto para interagir com o Copilot, tá? E a gente tem três modos aqui de trabalhar com ele: o Ask, Agente e Edit. O modo ESC é quando você quer fazer perguntas, tá? Então a interação básica, né, do chat, você faz perguntas sobre o código, ele pode retornar, você pode perguntar qualquer coisa, também ele vai explicar. Então a gente tem aqui alguns atalhos. Se você colocar a barra, por exemplo, você pode pedir que fix, né, eu quero corrigir um problema que está no meu código, ou eu quero uma explicação, ou selecionar aqui o explain. Ele vai explicar para mim o que esse código Java faz. E aqui eu posso selecionar o modelo, tá?
Então a gente já tem aqui alguns modelos padrão que vem junto da conta do Copilot, tá? Então tem o Claude, o GPT, tem o Gemini, tá? Eu estou usando aqui, eu vou selecionar aqui o GPT-5, tá? Então já tem a versão mais recente do ChatGPT, tá? Mas você pode testar os outros modelos e ver como que o código se comporta, tá? Então vou selecionar aqui colocar aqui o GPT-5 e pedir para ele explicar o que faz o código, tá? Então ele vai pedir aqui ele está analisando o contexto, tá? Então daqui a pouco ele vai dar a resposta. Então ele vai analisar a minha classe Java aqui, tá? Então ele vai trazer aqui toda a explicação, tá? Às vezes o modelo roda um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, então depende do modelo que você usa. O ideal é que você teste os modelos e ache aquele que se adapta mais ao seu projeto, tá? Então está falando aqui que a classe main, né, define um método simples que escreve uma classe. Então está falando que a classe começa com o método main, a gente tem uma sequência. Eu tenho aqui uma string, então a opção explain é bastante útil para aqueles projetos que você já está trabalhando, um projeto terceiro, por exemplo, e você quer que ele dê uma explicação geral, né? Passe para você uma explicação geral de como o código funciona, tá? Eu vou usar aqui uma outra opção do edit. Vou clicar aqui no sinal de mais, vou criar uma nova seção e vou colocar no modo edit, tá? O modo edit, ele serve para que eu faça modificações em código, tá? Ou crie código novo. E o modo agente, que eu tenho aqui, ele serve para tarefas mais complexas, tá? Então tarefas que ele pode tocar de forma autônoma. Então uma tarefa que demore mais tempo, por exemplo, você pode delegar para o modo agente, ele pode executar para você. Então alguma tarefa que depende de rodar um comando, fazer um teste, alguma interação a mais que tenha no código, você pode colocar para o modo agente, ele vai resolver de forma um pouco mais profunda, né? Vai demorar um pouquinho mais na resolução, mas ele tem um pouquinho mais de autonomia na resolução. Eu vou deixar no modo Edit e vou pedir aqui para fazer alguma alteração, tá? Vou criar uma nova seção aqui, então vou colocar aqui modo Edit e vou pedir aqui, crie uma classe Java para calcular o fatorial de um número digitado pelo usuário, tá? Fatorial de um número digitado pelo usuário, tá? Vou manter aqui o ChatGPT 4.1, tá? Modo edit. Então, como eu pedi para criar uma classe, ele vai criar um código novo aqui para mim. Então, observem que ele já criou uma classe aqui, Public Class Fatorial. Só está dando uma mensagem aqui porque ele criou essa classe fora da pasta padrão, tá? Então, vou movê-la aqui para dentro da pasta de código-fonte. Então, observe que a classe fatorial veio aqui para dentro da pasta Java. Ele vai pedir as confirmações, tá? Então, tudo que está marcado aqui é código novo. Então, eu vou aceitar aqui, accept all, né? Ele vai pedir a confirmação e vai fazer aqui. Essa é uma das principais diferenças do modo edit para o agente. O agente ele vai fazendo algumas ações sem a confirmação, tá? Então, ele pode criar e ir testando para você. Vamos rodar aqui para ver se está tudo ok. Tá? Vou dar o play aqui na minha classe Java. Vai começar aqui. Né? Vai aparecer aqui o console e já apareceu aqui embaixo. Ó. Digite o número inteiro para calcular o fatorial. Então, vou colocar aqui 6. O fatorial de 6 é 720, né? Que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Então, a conta está correta aqui. Então, se a gente observar aqui, como que ele montou o código para a gente? Ele criou a classe main, né? Usou a classe scanner para fazer a entrada de dados pelo teclado. Tá usando números longos, né, como resultado. Então, eu posso ter aqui um resultado com um valor bem grande, então o número inteiro talvez não comporte. Então, ele já identificou, né, que é uma operação que pode gerar um número inteiro bastante grande e já criou variável do tipo long. Então, ele criou aqui o método main e um método calcular fatorial. Né? Então, o calcular fatorial recebe o número inteiro, faz aqui o cálculo fatorial e devolve para a gente aqui. Tá? Então, eu vou chamar aqui a execução do código, né, e no próprio main, né, eu faço a leitura e já recebo o resultado da função aqui, tá? Claro que se a gente olhar aqui, não existem algumas validações, né? Então eu posso colocar aqui no meu código para que faça a validação de números incorretos. Então ele não fez o código 100% aqui. Então a gente tem que prestar bastante atenção quando passa as instruções para IA, que seja de maneira bastante clara. Se você passar de maneira mais genérica, igual eu fiz aqui, algumas coisas ficaram de fora. Então eu posso pedir o seguinte, complemente o código para
invalidar números para invalidar opções incorretas, né? Opções incorretas. Então, vamos ver aqui o que ele vai responder para mim, tá? Então ele vai colocar aqui, ó, adicionar validação para garantir que o usuário apenas digite números inteiros não negativos, tá? Então agora temos uma validação a mais aqui no meu código. Então se eu digitar um número negativo, o meu fatorial vai voltar, vai ficar aqui no loop e vai voltar a mensagem. Então eu vou rodar novamente o código aqui. Vamos dar um play aqui. Então observe que agora ele adicionou mais um bloco de código, né? Mais um while aqui que verifica se o número é negativo ou não, né? Então digite o número inteiro não negativo para calcular o fatorial. Vou colocar menos 5. Por favor, digite um número inteiro não negativo. Observe que a gente está num while, né? Enquanto isso for verdade, enquanto estiver digitando um número negativo, ele vai ficar aqui repetindo. Então agora eu vou colocar um número válido aqui, 8. Agora avançou a operação, né? Ele ficou nesse loop aqui até eu digitar um número válido, tá? O fatorial de 8 é 40.320, tá? Então, tá aí, pessoal, um exemplo simples, tá? De como ativar o GitHub Copilot dentro do projeto de vocês, né? Dentro da IntelliJ. Você pode usar o Copilot dentro do VS Code também, então ele é compatível com outras IDEs, tá? O IntelliJ ele tem já por padrão, né, a opção de você colocar plugins, então você tem a opção de colocar o GitHub Copilot e deixar o seu projeto bem mais dinâmico, você poder explorar aí o potencial de inteligência artificial, né? Então a grande vantagem aqui é que você tem vários modelos que você pode aplicar. E como eu falei antes, você pode ir testando aqui os modelos para ver qual deles se adapta melhor à sua necessidade, né? A gente tem aqui os principais. E se você tem a conta de estudante do GitHub Copilot, tá? Você consegue mais modelos e mais créditos. Aí você consegue trabalhar com projetos mais robustos, com projetos maiores dentro do IntelliJ usando o Java. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado aqui do vídeo explicando um pouquinho do uso de IA dentro do IntelliJ e até o próximo vídeo. Abraço a todos. Tchau.